Palmeiras e Grêmio duelam pela final da Copa do Brasil. Dois times tradicionais e copeiros e que vão buscar mais um título. O Grêmio, que já é pentacampeão, vai em busca do Hexa. O Palmeiras vai em busca do seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Mas o que se esperar dessa final? Ainda mais se esperar o que do Palmeiras, né? Por quê? Porque a gente tem mais dúvidas do que certezas. Sinceramente, essas apresentações que o Palmeiras teve desde antes da viagem do Mundial, teve a volta para o Brasil, teve jogos, passou-se jogos e o Palmeiras não apresentou um bom futebol. Parece que deixou no passado. E não é tão distante assim. Acho que a falta de futebol mesmo. E eu não falo nem da qualidade, mas a forma que se joga futebol. Deixou de ser competitivo. Esse é o que nos gera dúvidas entre o confronto Grêmio e Palmeiras. O que nos ressalva assim, um pouco, me deixa um pouco menos nervoso, um pouco mais tranquilo, é que no caso o Grêmio também não tá, não tá essa maravilha toda, pelo contrário, vem pecando em más atuações também. Se despediu do Campeonato Brasileiro com derrota para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. Palmeiras se despediu do Brasileirão com derrota para o Atlético Mineiro. Sinceramente, eu não acreditaria que o Palmeiras ganharia do Atlético. Mas acho que a forma que se desenhou a partida, acho que o Palmeiras merecia um pouco mais, ou o palmeirense merecia um pouco mais de futebol da sua equipe. Porque seria a prévia do que seria a final. Mas o Palmeiras entrou com uma equipe praticamente reserva. Com alguns ou outros, assim, pode ter considerar titulares ou que entram com frequência, mas a maioria da equipe era reserva. Então foge o que a gente podia achar quanto a parâmetro. Então isso não fica um pouco a desejar assim, para nós torcedores. Eu acho que o planejamento do Abel Ferreira foi feito errado no sentido de que o Palmeiras merecia ter mais descanso um pouco antes assim, também do Mundial. Depois, quando voltasse, independente se ganhasse ou não, voltasse, o Palmeiras começar a dosar a participação dos jogadores principais. Mas não, o Abel queria todos os títulos e foi no ritmo intenso, ritmo insano. Agora, que era para deixar os jogadores na ponta dos cascos, não. Ele resolveu, rodadas para cá, simplesmente poupar, ou deixar um time que nunca esteve em campo. Isso que comprometeu o rendimento. Não que o palmeirense ainda almejasse o título brasileiro, mas o Palmeiras queria muito, o palmeirense, uma boa equipe para poder chegar em condições nessa final. Porque algo que nos deixa um pouco mais tranquilo é que do outro lado o Grêmio também não está bem. Em vez de a gente comemorar que o Palmeiras está bem. Então, o que nos deixa um pouco mais tranquilo é o que o Grêmio também não vive um bom momento. E acho que Palmeiras e Grêmio, no caso, chegam em pé de igualdade. O do Palmeiras tem um agravante. No caso, o Paulistão começou nesse final de semana. O Palmeiras, obviamente, por jogar nesse domingo com o Grêmio, o primeiro jogo da final, não joga a primeira rodada, que seria contra o São Caetano. Acho que foi adiado para dia 12, dia 13. Acho que dia 13, contra o São Caetano, que seria a primeira rodada. Já vai estrear no meio de semana com quem? Com o maior rival, com o Corinthians. O Palmeiras tentou o adiamento da partida, recebeu um não da Federação Paulista. Então, entre as duas finais, no meio de semana, tem Palmeiras e Corinthians. Vai poupar? Não é para poupar? Para mim tem que jogar todas as partidas com vontade, independente de quem entra. Mas eu valorizaria muito, muito as finais com o Grêmio. Eu não vou dizer para poupar, mas vamos supor, no caso, um Breno Lopes, no caso, que ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Juventude. Botaria ele no derby.
se tiver uma partida um pouco mais tranquila, que eu duvido que seja, porque vai ser lá na Arena do Grêmio, tira um jogador, pensa no jogo do meio de semana, depois já preserva, coloca já no outro final de semana. Saber rodar o elenco tem. O Palmeiras tem um bom elenco. Então é saber usar, porque por mais que a gente esteja falando de uma final de Copa do Brasil, o pensamento também se dá ao Palmeiras e Corinthians, porque quem é palmeirense e quem é corintiano trata esse jogo diferente, tem um peso diferente, não tem como dizer que é só mais um jogo. Você que diz que é só mais um jogo, ou você não é palmeirense, não é corintiano, ou você não se importa com o jogo. Para mim, ganhar do Corinthians em pontos corridos, ou mata-mata, ou jogo de primeira fase de Campeonato Paulista, para mim é um título. Eu vibro como o Palmeiras tivesse sido campeão. Porque para mim é um título. Ganhar do Corinthians, do maior rival, não é a mesma coisa você ganhar de uma Portuguesa, de um São Caetano, porque são times menores, mas também não é a mesma coisa do que ganhar do São Paulo, do Flamengo, que são equipes grandes, mas não é o nosso maior rival. O nosso maior rival, aquele que a gente quer ganhar, aquele que causa aflição. Quando começa o dia do jogo no Palmeiras e Corinthians, a gente quer vencer o Corinthians. Então tem esse grau de importância. E por isso que torna-se a final mais importante entre Grêmio e Palmeiras, porque no meio dessa final, entre as duas partidas, vai ter um Palmeiras e Corinthians. Então, o que se fazer? E o que faz a gente ficar um pouco mais ressabiado é por ter mais dúvidas do que certezas. A gente vem aqui falar o que o Palmeiras vem apresentando, mas no caso, o que poderia estar rendendo. Cita um pouco também que eu queria falar sobre do que eu ouvi muitos torcedores também, no caso, a imprensa dizendo sobre a queda de rendimento do Palmeiras, mas também do seu técnico, Abel Ferreira, que eu ainda continuo gostando muito, mas tenho ressalvas também a dizer. Por quê? Da mesma forma que ele veio aqui e mudou o Palmeiras de comportamento, de patamar, de forma de se tratar e jogar o futebol, ele muitas vezes ele se perde muito no dito, entre aspas, o personagem Abel Ferreira, que também é totalmente midiático, ele joga para a torcida, no fato de dizer que o time do Palmeiras, mesmo não jogando bem, dizer que o time jogou bem, eu entendi o sentido que ele quis dizer. Acho que ele quis tirar o foco, desviar o foco, tirar as atenções da imprensa e da torcida que pressiona, colocar os holofotes nele e deixar o time tranquilo. Muitos técnicos fazem isso também. Falar, não, meu time está muito bem. O que eu penso, e até alguns palmeirenses também pensam, que seria o seguinte: isso é um discurso para a imprensa, mas dentro do vestiário, eu acredito e eu quero que isso seja verdade, que ele cobre a equipe, que mostre que o time não está bem, precisa e deve evoluir para poder chegar a ser campeão novamente da Copa do Brasil. Porque se ficar só esse discursinho para a imprensa e chegar no vestiário ser a mesma coisa, aí não é legal. Ver jogador que não está rendendo bem e falar que está rendendo bem, isso é muito mais do que massagear o ego do jogador. Tapar o sol com a peneira, no caso, não mostrar a realidade ou se contentar com pouco. Um vice-campeonato tá bom demais. Não. Chegamos na final em pé de igualdade com o Grêmio. O Palmeiras tem condições de vencer. Então essa é a minha ressalva com o Abel Ferreira. Eu vi torcedores também, até conversando no caso, com o Roger, conversando com meu pai, que a gente assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro, que no caso, eles, por serem palmeirenses também, mas questionam muito no sentido de que o Abel Ferreira tipo assim, é muito, pode se dizer em português, mais chiliquento e tá deixando de olhar mais para a equipe. Eu até gosto que o técnico seja assim, seja vibrante, que cobra, que seja chato sim contra a arbitragem, porque se deixar no comodismo, eles montam em cima do Palmeiras. A gente sabe quem é privilegiado e quem não é, historicamente. E o Palmeiras, se o Palmeiras se acomodar, o Palmeiras não é lembrado. Não vou dizer que o Palmeiras é privilegiado, mas pode ser tratado uma situação de justiça. Isso eu não vejo. Tantas vezes que o Palmeiras foi prejudicado. Então, eu acredito que
Acho que o Abel não deve mudar o jeito que ele é. Tem que ser vibrante, tem que ser elétrico, tem que continuar falando durante o jogo, porque todo mundo fala. Quando é o Tite na seleção ou no Corinthians, todo mundo achava bonito. Nossa, como ele gesticula, o tal do o fala muito, todo mundo achou legal. Nossa, o Tite, você viu? Ele é polêmico, ele zoou o Felipão. Agora, quando é o Abel Ferreira, não é legal. Por quê? Porque ele é o técnico do time que veste verde? Será que são as cores da equipe que incomodam? Não é o técnico português que incomoda? Então, eu quero que ele continue do jeito que ele está. Quanto à atitude e ações, não, eu não estou questionando. Que continue assim. Mas ele tem que olhar mais para a equipe. Treinar melhor. Fazer opções melhores. O que ele fala ou deixa de falar, ou gestos ou alguma coisa, isso é secundário. É no dia a dia do treinamento, é as opções que ele escolhe que vai fazer um Palmeiras vencedor ou não. Não fica se pegando a detalhes. Ah, que ele está gritando mais. Ah, eu não gosto quando ele faz isso. Todo técnico é midiático. E ele sabe que ele está numa equipe de destaque. Ele sabe que ele está sendo conectado e invejado por muitos rivais. Porque o Palmeiras está em destaque. O Palmeiras, há um mês atrás, foi campeão da Libertadores. Muitos queriam. Flamengo, Corinthians, São Paulo. Mas o Palmeiras conseguiu. Isso desperta o quê? Raiva, inveja, vontade que ele caia. Então, mas isso vai consumindo o treinador. E ele já deu diversas declarações que isso pode motivar ele a querer sair do Brasil. E eu não tiro a razão dele se ele sair, porque é chato você ter o seu comportamento, ter a sua atitude e você ficar minando, ficar querendo te cobrar para você ser algo diferente do que você é. O que eu digo pro Abel, para ele mudar, é o ponto do ponto no sentido de olhar mais para a equipe. Pode continuar falando, pode fazer gestos e boca, ficar agachado, com a mão no queixo pensativo, tranquilo. Isso não vai me fazer gostar mais ou menos. O que me fez gostar muito dele, e eu ainda gosto, tem créditos comigo, é fazer o time render. Ele fez, isso é bom falar que é importante, ele fez jogadores tais qual como Scarpa, Rafael Veiga, o Rony, Breno Lopes jogar bola. Então, o Breno Lopes nem tanto, porque ele chegou há pouco tempo. Então, mas quem já tinha muito mais tempo, se tivesse na mão do Luxemburgo, não teríamos nada. Então eu peço por quê? Pro torcedor do Palmeiras. Que não continue reclamando. O palmeirense é reclamão. Pode reclamar, pode cobrar se você não gostar de alguma coisa. Mas vamos cobrar do que se produz dentro de campo. Não é porque gestos, ou falas, ou atitudes fora de campo. Que isso aí, não, o que interfere são os jogadores em campo. O que o técnico faz pode motivar ou não. Mas não vamos colocar isso aí como primordial. Ele sempre foi desse jeito. Mas todo mundo só começou a criticar quando o resultado começou a não vir. Quando ganhou a Libertadores, é um técnico legal, vibrante. Perdeu o Mundial, não ganhou o Brasileiro, já vieram questionar. Ah, que ele fala demais, ele é muito midiático, não sei o que. Tem que ganhar sempre. No Brasil é isso. Se você for segundo lugar, você não presta. Se o Palmeiras perder esse título pro Grêmio, coisa de um mês atrás, quando foi como da Libertadores. Esquece Libertadores, ele volta a ser ruim. Fora português. Felizmente, Brasil é isso. Você tem que estar sempre ganhando. Segundo lugar não presta. Porque dizem que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores.